O filme começa com Kevin Flynn, criador do jogo Tron, um jogo onde equipes lutam pela sua vida, com batalhas de disco e motos, com feixes de luzes mortais. E ele tá lá, conversando com seu filho Sam, sobre o Tron, o herói do jogo, onde junto com o Kevin e mais um herói lá chamado Clu, criaram a grade, uma espécie de vida virtual, onde você vive lá, quase como viver normalmente, só que não é real. É tipo o jogador número 1, sabe? Se você entrar lá e não conseguir sair, já era. Ou você fica perdido lá, ou você morre. E logo após o Kevin se despedir do seu filho, prometendo, né, que iria voltar, ele misteriosamente desaparece do mundo. O presidente da Encom e ícone dos videogames Kevin Flynn desapareceu. E bom, o mundo, né, fica abalado com o desaparecimento do Kevin, principalmente o seu filho, que tem pouca idade na época, mas tem um time-lapse lindo dele criança indo pra adulto. Parabéns! Muito obrigado! Onde o bicho agora tá meio rebelde, com sua moto, fugindo da polícia, lindamente inclusive. E quantas pessoas não quiseram essa moto dele pra causar na estrada, hein? Como? Olha só aí, ó. Meu Deus do céu! E olha, Tron, o Legado, é a continuação direta de Tron, uma odisseia eletrônica, lançado em 1982. Mas eu vou ficar devendo as ligações entre os dois filmes. Ah, não, aí ele extrapolou. Desculpe! Mas uma coisa que eu sei é que o Kevin foi protagonista do primeiro filme, e agora ele passa o legado pro seu filho, esse aqui. Não me diga! É verdade. Voltando para o Sam, ele após fugir da polícia, invade a empresa dos jogos do seu pai, a Ecom, porque o atual presidente acabou mudando as políticas da empresa, onde eles distribuíam jogos de graça para as pessoas, mas vão começar a cobrar. E o Sam, sabendo disso, foi lá sacanear os caras, hackeando os servidores deles e distribuindo, né, de graça na internet. Ele só faz isso porque seu pai nunca faria isso com seus fãs. E é engraçado aqui o jeito que o Sam foge, porque só tem um guardinha atrás dele. E de todas as maneiras de dar fuga, ele escolhe a mais difícil. Ele sobe no terraço da empresa e pula de paraquedas. Você vai morrer! E depois de quase ir para outro plano, ele é preso pela polícia. Mas ele sai rapidinho, até porque o bicho é multimilionário. Chegando na casa dele, o melhor amigo do seu pai, Alan Brindle, conversa com ele sobre uma possível pista de onde o pai dele possa estar. E como faz muito tempo que o pai dele sumiu, ele não tem mais esperança. Mas o Alan entrega uma chave de um antigo fliperama, do pai dele. E ele fala, ó, vai lá investigar, foi o último lugar que seu pai foi visto. O Sam vai até o fliperama e atrás do jogo do Tron, ele descobre uma passagem secreta, que leva até a sala do seu pai. Ele começa a fuçar lá no PC, até que uma máquina atrás dele, tipo uma câmera, transporta ele pro mundo virtual que seu pai criou. E com um segundo lá dentro, ele já é capturado pela polícia do local. E velho, esse mundo do Tron é muito zica. É uma criação de mundo muito massa. Tem neon para todo lado, tudo é azul e não existe sol, tudo é escuro. Para lembrar que aquilo é uma simulação. Nossa, muito foda. É lindo, muito bonito. Um mundo assim nível Blade Runner, eu diria. Mas enfim, o Sam e outros prisioneiros chegam até uma espécie de prisão, mas não para ser preso, sim para virar um jogador. Ele é todo preparado por algumas robôs, que colocam um traje nele e o famoso disco, que é tipo um memory card. Se você perder ele, ou ser destruído, tá lascado. Você perde tudo, até sua vida. E agora, que ele tá todo estiloso, ele pergunta, o que eu faço agora? E o robô diz aquela famosa palavra mágica. O que eu faço agora? Sobreviva. Ah, bom, então assim sim. E então, ele vai pro seu primeiro jogo, uma disputa de discos. E apesar de não explicarem nada pra ele, ele sabe o que tem que fazer, porque já jogou aquilo na vida real. Mas, apesar de conhecer, não significa que o bicho é bom. E na cagada, ele vai derrotando um por um. É disco pra todo lado. E após uma sequência de vitórias, começa o último round, onde já começa a roubalheira, porque o cara usa 2 discos contra um dele. Tudo errado. Aí depois de uma lutaria entre os dois, onde o roteiro não tá pro nosso protagonista, porque esse cara de laranja é zica no disco, Caralho, o maluco é brabo. ele derrota o Sam facilmente. Mas no caso do Sam é diferente, porque como ele é humano e não um programa, quando o disco acerta ele, sai sangue. Aí o combate é parado na hora. E ele vai se identificar pro dono ali do local. E quem é esse cara? O pai dele, Kevin Flynn, com um CGI horroroso de PS3. Mas depois de uma conversa entre os dois, o Sam percebe que aquele cara não é seu pai, porque ele nem sente apreço em ver o filho. E quando o Sam diz pra eles irem para casa, o Kevin fala isso. Então vamos voltar pra casa, pai. Não sou seu pai, Sam. Complicou. O Sam fica sem entender nada, mas o que ele precisa entender é que agora ele está em outro jogo, chamado Ciclo de Luz. 2 equipes, a dele e a de seu pai. E esse jogo aqui tá fácil para nosso rei da Ducati, porque é o famoso jogo das motos, Neon. É lindo,
Muito bonito. onde deixa um rastro de neon, que se o cara bater, já era pro nosso cidadão. E já posso dizer, essa é a grande cena do filme. Saudades de jogar esse modo no GTA V. Mas bom, a quebração de pau começa. E é claro que a equipe do pai do Sam destrói o time dele. Mas eles não contavam com o nosso Chosen One, que começa a virar o jogo, matando geral da equipe do pai dele. E das duas equipes, só sobram dois, pai e filho. E agora é X1. Mas o Kevin leva melhor. Ele deixa o Sam sem moto. E já era pra ele. A sorte é que alguém chega para ajudar ele em um carro lindo de neon. Opa! E esse cara é piloto, hein? Ele acaba com os últimos laranjas e os dois fogem dali. Ah, e não é um cara, e sim uma mulher, a Cora. E depois de um passeio nesse Hot Wheels, ela leva o Sam para o seu verdadeiro pai. E agora sim, é o encontro que o Sam estava esperando há anos. Estou aqui. Eu tô aqui. E vou chorar. E a gente entende que o Kevin é tipo o mentor da Cora. E no jantar entre os três, o clima entre os dois não tá muito legal. E o Sam pergunta, né? Porque ele nunca voltou pra casa. E bicho, a história é longa, mas resumindo, após o Kevin conseguir criar uma máquina que teletransporta ele pro seu jogo, ele criou dois programas para ajudar ele nesse mundo virtual, o Clu e o Tron, e os três comandavam ali a parada. E a missão do Clu era criar o sistema perfeito, livre de bugs, mas do nada surgiram programas que eles não programaram, os ISOs. Tipo assim, imagina que o nosso mundo chegasse em aliens do nada. Então, foi basicamente essa a explicação do filme. Literalmente, os ISOs surgiram, ninguém programou eles nem nada. Como o Kevin diz, surgiram como flores no deserto. E o Flynn considerava eles um milagre, acreditando que tinham potencial de desvendar mistérios na ciência, religião e medicina, e que possuíam uma inteligência superior à nossa. Mas, lembra a função do Clu? Eliminar bugs. Então, o bicho levou ao pé da letra, e considerou os ISOs imperfeições. E na calada da noite, o Clu trai o Flynn, o seu criador, e fez um expurgo completo contra os ISOs. E quando o Flynn tentou impedir, o Clu aprisionou ele, dentro da grade, tomando controle, e ainda fechou o portal, que faz com que eles voltem para a realidade. O cara virou um tirano naquele mundo. Mas com a chegada do Sam a esse mundo, o portal novamente se abriu. E agora, todos podem sair. Mas não é tão fácil assim, né? Porque se o Clu ir lá usar o portal e ir pra terra, o bicho vai dominar tudo. E no final, os dois discutem, porque o Sam só quer ir embora dali e esquecer esse mundo. Ele só quer o pai dele. Não entendi foi nada. Ufa, não sei se deu pra entender direito. Até porque é meio confusa essa história. Resumindo tudo, pra eles saírem dali, só dando fim no Clu. E a Cora, vendo o lado do Sam, ajuda ele, dizendo pra ele se encontrar com Zeus, um programa que lutou ao lado dos ISOs, e que ele pode ajudar o Sam. E assim ele parte. E o bicho vai parar numa festinha dos programas. Mas pra falar com Zeus não é tão fácil. E o anfitrião chamado o Castor ajuda ele nessa. Já que o Sam, né, é o novo bambambam ali do mundo. Só que enquanto ele tá lá, o pai dele acha que ele pode estar em perigo e vai atrás do filho. E que bom que ele vai, porque o Clu acha o esconderijo dele. Mas ele e a Corey já estão longe dali. Voltando pro Sam, ele descobre que o próprio Castor é o Zeus e que ele pode ajudar o Sam a chegar no portal. Não é tão fácil, mas é possível. Mas esse Zeus é um traíra e dá a localização dele pro Clu. E agora começa uma pancadaria. E novamente o Sam é salvo pela Cora, já que ela é o John Wick do Deon. Ou não, porque ela toma uma pancada no braço, que dá pane nela. Mas o Kevin chega pra salvar os dois. Só que nessa fuga, ele acaba perdendo seu disco, que contém o código-fonte do mundo. E os três, sem poder fazer muita coisa, partem para o portal. Em um trem, claro, de neon, muito louco. E com o Kevin tentando ajudar a Cora no caminho, descobrimos que ela é uma ISO, a última sobrevivente. Por isso ele protege tanto ela. E no fim, ele consegue reprogramar ela para se regenerar. Por enquanto a gente tá salvo. A gente tá indo pro portal agora. E agora, o disco do Kevin parou nas mãos do Clu. E o Zeus foi de Vasco, confiando nele. Se fodeu. A Cora levanta, né, toda culpada, por ter dito pro Sam se encontrar com Zeus. Mas, né, deu toda essa cagada. Mas o Sam acalma ela e os três seguem conversando, enquanto estão indo para o portal. Mas o bate-papo acaba quando eles entram em uma base inimiga. E como tem um soldado quase achando eles, a Cora entrega seu disco pros dois e corre pra distrair ele. Mas acaba capturada. Uma dádiva dos ninjas. Esse cara é foda.
E nessa base também está o Chloe, que faz seu discurso de vilão por seu exército, já que agora, né, ele tem o disco do Kevin. E com isso, eles podem ir para o mundo real. Fazer o que de bom? Claro, dominar tudo. E o plano final do Sen, seu pai, é recuperar esse disco. E bicho, o Sen encarna o doido. E agora ele consegue lutar, de igual para igual, contra os soldados. Que satisfação, aspira. E num piscar de olhos, ele recupera o disco. Tudo errado. Olha, nunca foi tão fácil pegar algo em uma base repleta de soldados, onde o principal item está sendo guardado por uns 3 gatos pingados. E além do disco, ele salva a Cora, e os 3 dão fuga. E depois de batalha de discos, motos, carros, tem o grande finale, a batalha de naves. Eu sou obrigado a falar. E os 3, obviamente, acabam com os figurantes, sobrando apenas o Chloe e mais um soldado. Eu esqueci de falar que esse soldado é o Tron, amigo do Kevin, que está sendo controlado pelo Chloe. Mas no finalzinho do segundo tempo, o Tron toma consciência e se sacrifica, impedindo o Chloe. Eu luto pelos usuários. Na verdade, eles só batem, mas enquanto o Chloe consegue dar a volta por cima, o Tron cai na água. E olha só o Tron, transcendendo do laranja pro azul. E quando os 3 estão na boca do portal, o Chloe já tá lá esperando por eles. E no final das contas, o Sen e a Cora conseguem entrar no portal, mas o Kevin se sacrifica pra parar o Chloe. Adeus, meu filho. E vou chorar. E deu a entender que o Kevin foi de Vasco também. E a cena final é o Sen e a Cora dando um rolê de moto pela cidade. E para honrar o legado de seu pai, o Sen vai virar presidente da empresa. E fim de filme. E vou resumir com 2 palavras. O cara é foda, patroa. É mesmo, é? Assim. E meus amigos, esse filme aqui é muito bom visualmente. E tem cenas muito épicas, principalmente daquele jogo da moto. Criação de mundo impecável, mas no resto deixa um pouco a desejar. Como a história meio rasa, o vilão que quer dominar a terra e vários outros clichês. Mas com certeza vale a assistida, pelas cenas massa véi. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, que vai ser sobre Pânico na Praça 6. Até lá.